Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que cedo ou tarde mexe com todo mundo. Aquela sensação de que os nossos planos, sabe, simplesmente não estão dando certo. E aí vem a busca por um sentido, um propósito por trás de tudo. Essa nossa análise é sobre isso, sobre um Deus que tem planos perfeitos, mesmo quando a gente não consegue ver. Quem nunca esteve nesse lugar, não é mesmo? Aquele projeto que não saiu do papel, aquela meta que parecia tão certa, mas que escapou. É uma experiência que todo mundo conhece e que pode ser muito, mas muito frustrante. Mas, e se essa frustração toda for só uma pequena parte de uma história muito, muito maior? Certo. Vamos então aprofundar um pouco isso. É claro que a gente sonha, a gente faz planos, é da nossa natureza. O ponto de virada, a grande questão, acontece quando a gente coloca os nossos planos lado a lado com os caminhos de Deus. E acredite, existe uma diferença gigantesca entre a nossa visão e a sabedoria divina. E essa diferença é basicamente esta. Os nossos pensamentos, por natureza, são limitados. A gente foca no agora, no que a gente consegue ver, no que dá para entender hoje. Já os pensamentos de Deus, bom, eles são eternos. Eles enxergam a pintura completa, sempre focados em um propósito final que muitas vezes está bem além da nossa compreensão imediata. E essa ideia, olha, não é de hoje. A escritura em Isaías já deixava isso muito, muito claro. Não é uma competição, entende? É uma questão de escala. Os caminhos e os pensamentos dele estão num nível completamente diferente, assim como o céu é mais alto que a terra. É outra dimensão. Agora, a parte mais interessante é a reação que isso deveria causar na gente. Em vez de gerar ansiedade por não saber de tudo, a ideia é que essa verdade traga descanso. Sabe, aquela paz de saber que não precisamos ter todas as respostas, porque aquele que tem o controle de absolutamente tudo está no comando. Para deixar isso mais palpável, vamos ver um exemplo prático. A história de José é talvez um dos casos mais poderosos de como um plano divino se desenrola através do que parece ser uma ruína completa. Dá uma olhada nessa jornada. Do ponto de vista humano, cada passo era um desastre pior que o anterior. Traição, escravidão, prisão por algo que não fez. Qualquer sonho que José tivesse parecia ter sido totalmente destruído. Não tinha um pingo de esperança ali. Mas cada um desses degraus para baixo era, na verdade, parte de uma escada que o estava levando para cima. E aqui está o ponto central, nas palavras do próprio José, muitos anos depois. Ele olha para os irmãos e diz isso. Ele reconhece a maldade deles, claro, mas ele enxerga a mão soberana de Deus transformando aquela intenção horrível em um bem gigantesco, salvar nações inteiras da fome. A tragédia pessoal dele tinha um propósito que salvou o mundo. O que a história de José nos mostra é um princípio que vale para todo mundo. Como é que a gente encontra sentido em algo que no momento parece não ter sentido nenhum? Como olhar para além da própria dor, da dificuldade? Vamos pensar naquelas situações, naquilo que a gente queria muito, mas que demorou para acontecer. Aquela sensação de estar parado, de estar ficando para trás, sabe? Pois é. Mas e se essa demora for, na verdade, um livramento? Um desvio de um caminho que ia dar um problema muito maior lá na frente. Um não por agora que protege de um sim que seria desastroso. E aquela perda que doeu tanto? Aquele fim de um ciclo que parecia o fim do mundo? E se essa perda for, na verdade, um preparo? Um espaço que precisava ser aberto para algo novo e muito maior entrar. Um tipo de treinamento disfarçado para uma vitória que ainda está por vir. Essa é a perspectiva de Deus. Ok, entender a teoria é uma coisa, mas e viver isso? A gente vive numa cultura obcecada por controle, que diz que temos que planejar e dominar cada detalhe. A fé, no entanto, nos chama para um caminho totalmente diferente, o de entregar o controle. E a chave para isso tem nome: humildade. E aqui não é sobre se sentir pequeno ou inferior, não. Humildade, nesse contexto, é a força de admitir: olha, eu não tenho todas as respostas. É a sabedoria de soltar as rédeas e confiar no cuidado de alguém que vê o filme todo, não só a cena de agora. Esse versículo de Provérbios resume a ideia de forma perfeita. Percebe? Planejar não é o problema. O problema é a gente achar que os nossos planos são a palavra final. A verdadeira sabedoria está em fazer nossos planos, sim, mas depois apresentá-los a Deus, permitindo que Ele guie e, se precisar, mude a rota toda. E se a história de José já foi forte, vamos agora para o exemplo máximo do plano perfeito de Deus. Um plano que se manifestou naquilo que parecia ser a maior derrota de todos os tempos. Para qualquer pessoa que estivesse lá naquele dia, a cruz parecia o fim de tudo, um fracasso absoluto.
A morte de um líder, seus seguidores se espalhando, o fim de um movimento. Aos olhos humanos, era a derrota mais sombria que se podia imaginar. Mas, no plano eterno de Deus, aquele ato de aparente fracasso era, na verdade, o ponto central de toda a história. A maior vitória já conquistada. A derrota da morte, o perdão dos pecados e a abertura de um caminho de salvação para toda a humanidade. E é essa verdade que serve de âncora para tudo isso. Planos humanos, eles vêm e vão, mas os planos de Deus são eternos. Os propósitos dele não mudam com o tempo nem com as circunstâncias. Eles ficam ali, firmes, de geração em geração. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se essa dificuldade de agora, essa aparente derrota ou esse atraso, não for um desvio do caminho, mas o próprio caminho? E se o melhor e mais perfeito plano para a sua vida não for algo a ser esperado lá no futuro, mas algo que já está acontecendo? Bem aqui, agora mesmo?